Boa noite, aqui é o Flávio Nicanor Fattori. Estamos fazendo esse vídeo aqui para poder mostrar para vocês como funciona esse gráfico. Esse gráfico aqui, ele tem umas características, né? Foi feito aí em 1991, eu fiz esse gráfico, depois de algumas acertadas aqui, mas a essência estava desde aquela época lá. Então aqui é para mostrar como que o ser humano vem ao mundo. Ele vem na sua essência plena, tá vendo? Vem branquinha e tal. Aí quando ele adquire esse eu falso aqui, o ego, instinto animal de sobrevivência, ele vai se manchando aí na sua essência, né? Vai se manchando, até começar a ser sufocado pelo eu falso. De certa maneira vai sufocando até chegar a ficar completamente sufocado. Essa essência aqui, ó, a essência continua, né? Continua a essência, porém completa inconsciência, né? Então, quantos seres humanos estão vivendo aí nessa condição, né? O homem julga ser o eu falso, a natureza de ser invejosa, indefesa, raivosa, desalentada, preocupada, crítica, estável, tola e tudo mais o que contraria a felicidade. Consequência, causa pressão interna que explode externamente, guerras, crimes e outras tragédias sociais. Vida centralizada no ego, instinto animal de sobrevivência, eu endurecido, orgulho, desespero infinito, escravidão divina, uma coisa. Grau de desarmonia interna, né? Sofrimento, ilusão. Então ele vai criando essa escuridão aqui na consciência dele. E vive em plena escuridão, encarnações após encarnação, não consegue, de certa maneira, dar um sim débil, né, à sua essência, né, que ele veio aqui no mundo, né, já com a sua essência. Essa essência aqui, ó, é um manual de funcionamento do ser humano. Então, se ele saiu de Deus e está transitando em Deus e voltará a ser Deus em Deus, então ele veio com a sua essência divina já nele implantado, né? Então, ele saiu de Deus, está se movimentando em Deus e voltará a ser Deus em Deus. E aí esse ego aqui foi agregado quando ele passou para a fase animal, né? Então, o ser humano leva 300 milhões de anos para chegar à bípede vertical. Aí, como que você sabe disso? Porque eu li o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno tem tudo explicado sobre quanto tempo que o ser humano leva para evoluir. O Evangelho Eterno é um livro que está prometido na Bíblia, 14 versos de 1 a 6. Então quem começar a ler esse Evangelho já vai ter noção real do que é, né, realmente a verdade. Então, em Deus são tudo leis, elementos e fatos, né? Então a gente tem que conhecer a ti mesmo, né? Começa a conhecer a ti mesmo, é começar a colocar clareza na sua mente. É lutar contra o eu falso, que é o ego. O ego aqui ele deixa a humanidade escravizada há 2020 anos, desde quando Jesus veio no mundo, né? Vamos contar, porque antes dele ainda era muito difícil o ser humano pensar em amor, né? Pensar em paz, amor, alegria. Então, vamos contar a partir de Jesus, mas é claro que quando o ser humano atingiu a condição de bípede vertical, ele já veio agregado esse eu falso, esse ego aqui, né? Que é o instinto animal de sobrevivência. Se ele leva 300 milhões de anos para atingir a bípede vertical, então ele levou 100 milhões de anos com esse ego, né? Que para isso que sobreviveu sobre esse ego. Só que agora ele tem que dissolver esse ego aqui, dissolver, voltar a ser Deus em Deus, até voltar à sua essência plena aqui, ó. Quando ele voltar à sua essência plena, né? Ele realmente voltou a ser Deus em Deus. Só que isso aqui demanda muito tempo, demanda muita compreensão, Eu levei 41 anos para saber quem que me perseguia, né? Que era o eu falso. E eu não sabia que era o instinto animal de sobrevivência. Então, conforme eu tive essa intuição do plano espiritual, aí as coisas mudaram completamente. Eu tive mais certeza do que o inimigo que me acompanhava, né? A razão do teu problema é que não consegue sair de ti mesmo, né? Por que ele não consegue sair de ti mesmo? Porque ele se identifica tanto a esse eu falso que ele pensa que ele é o falso, eu falso. Ele monta quadros imaginários de si mesmo, né? Então ele começa a viver com a base errada, ele está com essa base aqui errada, ele tem que trocar a base e vir para a base do eu divino, voltar a ser Deus em Deus. Então esse é o caminho que o ser humano tem que voltar para ser Deus em Deus. Ele tem que dissolver esse ego, dissolver,
ele está muito arraigado aqui no ser humano. Está arraigado, mas pode ser dissolvido. Com o quê? Com a autopercepção, ele vai criar uma vacuidade, que é um espaço que existe entre um e o outro, né? E aí ele vai conseguindo, de certa maneira, aumentando, ascendendo aos graus de consciência e iluminando mais a sua mente. Quando ele tiver uma clareza melhor, aí ele vai começar a compreender realmente quem ele é. Tem que evoluir e crescer em espírito de verdade gradativamente. Ele tem que aprender a andar com confiança, em grande parte, um processo de desaprender as coisas erradas, porque ele pegou essa influência no mundo aqui na Terra, Itália, né? Quando ele nasceu, né, ele vem com esse esquecimento de vidas passadas. Ele não vem aqui lembrando do que ele fez em vidas passadas, senão ele vai cometer os mesmos erros. Então ele vem com esquecimento. Só que na terrindade ele já pega, né, as influências do mundo, que já tem muito materialismo e brutalismo. Então ele pega terrindade compatível com a natureza e a influência do meio que vive. E aí esse grau de desarmonia interna e sofrimento vai aumentando cada vez mais. Daí ele passa por essa barreira da felicidade, essa batalha interna que ele tem que ter aqui, travar consigo mesmo, para poder a sua essência sobrepor ao ego. E quando a essência sobrepõe, existe aí o domínio do eu autêntico, né? Ele vai ter que ser, ele sabe quem ele é, que ele é um ser divino. E aí ele, sabendo quem ele é, ele vai ver isso também no seu irmão. E aí, conforme ele vai crescendo em espírito de verdade, a humanidade vai também evoluindo em espírito de verdade cada vez mais. E aí existe também esse grau de desarmonia desse lado aqui, né, que ele vai ter que desfazer, dissolver e voltar nessa condição. É muito difícil, né, mas não impossível. O eu falso é falso, não existe, mas acreditamos nele, né. Acredito que 80% da humanidade esteja nessa condição e 20% nessa. Então temos que fazer essa batalha interna aí, que é muito difícil, né? Vocês vão começar a aprender agora, mas com certeza já viram em outros livros, outras circunstâncias, e eu apenas vou dar uma ajudazinha. Por isso que estou mostrando o gráfico aí, né? Para poder a gente dar já uma acelerada no processo. Então, também tem o que Jesus falou há 2020 anos, que ele falou que a verdade, né, naquele tempo lá, que ele falou que ele tinha muito para dizer ainda, que não podia dizer tudo, porque não podia suportar ainda. Tem muito para vos dizer, porém vós não podeis suportar agora. Só que esse não suportar, esse que ele tinha que dizer e o pessoal não conseguia suportar, é o Evangelho Eterno. Então temos que ter o livro Evangelho Eterno também na mão, né, com esse livro Evangelho Eterno, para poder voltar a ser Deus em Deus, e o poder cósmico para poder dissolver esse ego aqui, e aí o caminho para voltar a ser Deus em Deus, né, tirando esse instinto animal de sobrevivência, que é muito forte e poderoso, é uma força da natureza, está em toda a natureza. Ele corta qualquer pensamento de elevação a Deus, não são espíritos trevosos e nem o diabo, não existe o diabo, isso aí foi um conceito errado das religiões, né, mas existe esse instinto animal de sobrevivência que nós trouxemos aí quando era animal. O diabo foi inventado geralmente para dominar o ser humano. Quadros imaginários são ilusões aí que foram feitas pelo religiosismo, infelizmente, está dominando a humanidade. Nós temos que ver que em Deus é tudo leis, elementos e fatos. Não existe nem mistérios e nem milagres. Então saímos de Deus, estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. Como minerais nós viemos em espíritos brocos, depois vegetais, também brocos. E aí quando atingimos a parte animal, aí depois fomos evoluindo gradativamente, mas se você pegar o seu DNA do seu corpo e pegar um DNA de uma rocha, de uma pedra, de uma planta, também vai ter tudo entrelaçado. Então, saímos de Deus, estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. Então, no um tudo parte, no um tudo movimento e no um tudo atinge a finalidade, assim como Pitágoras falou. Então, esse vai ser apenas um comecinho do nosso curso para poder a gente começar a entender realmente qual que é o propósito e viver, né, de uma maneira mais adequada à nossa condição aqui como ser humano. Então eu espero que todos tenham compreendido aí. Vão ser 14 vídeos que eu vou apresentar. Eu vou apresentar assim. A gente primeiro vai ter que fazer um tipo de nivelamento, né? Então todos vão ter que ler o livro primeiro, então eu vou ler o livro junto com vocês, nesses 13 vídeos que vão ter aí, e depois a gente vai fazer um grupo de estudo, porque não adianta fazer um grupo de estudo se ninguém lê o livro ainda. Então tem que existir um nivelamento, aí quando todos começarem a realmente
acender um pouco a mente, né, nesse sentido, aí vão surgir muitas dúvidas. Então a gente vai tirando as dúvidas de acordo com esse crescimento espiritual, essa ascensão aí, essa clareza mental, né? Então, quanto mais a gente evoluir em espírito e verdade, mais a gente vai voltando a ser Deus em Deus. Esse é o caminho e esse é o retorno. Então vamos juntos trabalhar nesse processo. Então espero vocês aí nos próximos vídeos e que tudo dê certo, graças a Deus.